nós temos algumas prestações de contas que devem ter muito cuidado agora no encerramento de mandato. Tá? Que isso pode refletir situações que podem gerar inconveniências para vocês depois que vocês estiverem fora do poder. Nesse material eu acabei esquecendo uma de colocar ali, que é o SICONF, que é aquela questão que vocês, cada bimestre, tem que informar lá, seja Câmara ou Prefeitura, informar lá para o STN as informações referentes à execução orçamentária. O que é o grande detalhe da questão? O SICONF, ele gerou algumas situações de interligação lá nos ministérios com o CIOP e com CIOPs. Então, eu não tenho como ter um dado diferente no CIOP da educação, eu não tenho como ter um dado diferente no CIOPs da saúde, e o outro no SICONF, e o outro no Tribunal de Contas, e o outro no sistema de vocês. Tem que ser idêntico. Se fechou o gasto lá na educação em 10 milhões de reais, eu tenho que ter 10 milhões de reais em todos os programas que vão ser disponibilizados. Infelizmente, nossos queridos sistemas de informática ainda não estão preparados para efetuar isso sozinho. Então, nós temos que ter aquela grande ferramenta que vai atrás do computador, a pecinha atrás do computador para pilotar. Tá? Então, a maioria é feito manual. Então, não adianta vocês encaminharem dados inconsistentes. Vocês têm que ter, quando vai encaminhar um CIOPS, por exemplo, que é bimestral, ter como base os relatórios que foram encaminhados no SICONF, para ficar idêntico. Tá? Quando a questão se torna manual, tem as pessoas que, ao invés de ticar tudo, ela deu uma diferença de 10 centavos, ela põe 10 centavos em qualquer coisa lá e fecha. Isso não pode ocorrer. Tá? Então, basicamente, vocês têm que cuidar até o final do mandato com o CIOPS bimestral, CIOP que é anual, FNDE, merenda escolar, transporte escolar, PDDE, todos aqueles programas, todos os convênios federais, ter o lançamento no SICONF, no SICONV, lá informado, tudo certinho. Convênios estaduais, informação no CIT, lembrando que esses convênios estaduais, o atraso de encaminhamento gera uma multa para o gestor responsável de R$ 793 para cada atraso que exista dentro da mesma prestação de contas. Se todo bimestre eu atrasar e esse convênio demorar um ano, serão 12 multas de R$ 793 e assim por diante. Tá? Programas da assistência social, cadastro Bolsa Família, PET, fortalecimento de vínculos, tudo isso deve ser informado. Até porque, quando vem o gestor novo, ele troca todo mundo. Troca o gestor do Bolsa Família, troca todo mundo lá. E, logicamente, que pode ter algum transtorno no encaminhamento desses dados para Ministério da Assistência Social. E o nosso querido SINHAEM e o Esfinge, para quem é de Santa Catarina. O quanto mais próximo estiver de 31 de dezembro, é mais tranquilo para vocês. Tá? Então, quem achar, por exemplo, que dezembro não consegue encaminhar, faz aquela questão que eu comentei com vocês. Sexta-feira, ninguém faz pagamento, ninguém trabalha com outra coisa, a não ser a equipe técnica cuidar do SINHAEM para ali. Você corrigiu o que foi feito de segunda a quinta-feira, importou, beleza. Depois importa de novo na outra sexta. O que vai chegar próximo de vocês encaminhar. Tá? Tem lugares que o que a gente faz? Quando você consegue, você leva a senha do contador e faz da casa. Com uma cópia do banco de dados ali, você encaminha o último mês do AM. Mas aí vem do bom relacionamento com a transição também. Se eu travar a transição, é claro que o cara vai, no primeiro dia, trocar todas as senhas e prejudicar a vida de vocês. Tá?
Terminamos a parte dos relatórios contábeis, né? Então, nós temos, quanto às licitações e contratos, alguns cuidados que temos que ter, alguns cuidados que temos que observar, né? A Lei 866 de 93, de 21 de junho de 93, regulamenta, no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos administrativos no âmbito dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Deve-se conferir os processos físicos com os dados enviados para o tribunal. Então, o quê? Se eu encaminhei para cá que estou comprando 50 unidades de determinado produto, eu não posso comprar 60, 80, 90. Eu tenho que ter o que encaminhou para cá, seguir como base lá. Deve-se conferir todos esses processos, respeitar a quantidade licitada para compras, cuidar dos aditivos e da rescisão dos contratos. Aqui tem duas posturas. Tem gente que diz que se efetuar essa situação, engessa a próxima administração, mas eu, no meu ponto de vista, eu vejo o seguinte, que 31 de dezembro tem que cancelar todos os contratos vigentes. É outra administração, é outra questão, é outro polo passivo. Você veja bem uma coisa, se vem o outro gestor e faz um acerto com o fornecedor e começa de corrupção, você vai responder lá na casa sem ter nada a ver com a história. Você vai estar no polo passivo. Se vocês fizeram algum tipo de situação irregular e o outro vem, ele vai estar no polo passivo. Por quê? Porque ele deu sequência ao mesmo contrato. Os serviços continuados, eles podem ser prorrogados até 60 meses. Mas aí depende de cada caso. Cada caso tem que ser analisado à parte. Então, o que acontece? O que acontece? Para merenda não é o problema, porque a aula não vai ter em janeiro. Transporte escolar também não. Medicamento, você pode abrir por emergência, uma dispensa por emergência, por causa justamente do início do mandato. Combustível é a mesma coisa. Não, mas você faz a dispensa no primeiro dia. Agora, o que acontece? Para quem está entrando, eu tenho a mesma teoria. E aí eu observo o seguinte, determinado município, os jurídicos do município resolveram que daria sequência a todos os contratos. Tá? Aí eu vou e entro com a auditoria. Depois, no final de janeiro, eu entrei com a auditoria. De 60 processos licitatórios que eu fiz, que tiveram a continuidade dos contratos, 57 tinham irregularidades. Compras a maior do que o valor licitado, desvio de finalidade de licitação, conversão de produto, a gente pegou uma série de coisas. Aí você chega para o prefeito que te contratou para a auditoria, eu tenho que te alertar, a auditoria encontrou irregularidades, assim, assim, assado, você colocava o ex-gestor na cadeia, mas você continuou comprando. Automaticamente, se você denunciar, o Ministério Público vai te colocar junto no processo. E daí, em determinado momento, é pior, porque se você contrata uma auditoria e comprou alguma coisa nesse sentido, por mais que você tenha sido honesto, continua comprando e encontrou na auditoria e cessou esse contrato, aí sim você vai entrar na situação que o colega falou. A correria para efetuar um novo processo. Aí sim, porque cortou de imediato. Então, tanto para quem sai como para quem entra, o ideal é que os contratos sejam sanados em 31/12. Sim, mas aí é que está. Quando tem equipe de transição e que quem vai entrar está acompanhando isso, aí sim pode dar continuidade, porque ele tem conhecimento do processo. Tem isso aí. E pode, inclusive, já ter diretrizes
de quando ele entrar no dia 2, já que a licitação vai abrir, quem que vai ser da comissão, toda essa estrutura aí. Porque a partir do momento que você assume um contrato de outro, você dá continuidade. Ó, uma grande coisa que a gente encontra em auditoria também é a questão dos registros de preço. E eu tenho pego em auditoria e, olha, é batata para dar problema para quem está deixando. O que acontece com o registro de preço? 360 dias a contar da homologação tem validade. Ele não tem contrato. Não se pode ter nenhum ato administrativo após os 365 dias. O que eu tenho observado? Que as pessoas estão vencendo o registro de preço amanhã, vem aqui e faz um empenho de 10, 20 unidades daquele produto. Faz um empenho. Tá? Na cabeça deles, está amparado, comprado com contrato. Mas no portal de transparência está que foi comprado, cada mês, 2, 3 unidades daquela. O que deu a entender? Que eu sei que vai vencer amanhã e que eu comprei agora. Se ele tivesse o sistema de almoxerifado implantado na prefeitura, se ele empenhasse, liquidasse e pagasse hoje e ficasse em estoque, não tinha problema nenhum. Mas eu simplesmente só empenhei. Quando eu faço isso de só empenhar, quando que o credor vai ter o direito de receber? Quando ele entregar o produto. Quando ele entregar o produto, eu vou efetuar a liquidação. Essa liquidação vai acontecer o quê? Eu não tenho contrato administrativo para cobrir essa liquidação, essa compra. Todas as fases do contrato devem estar, todas as fases da despesa devem estar cobertas por contrato. No caso do registro de preço, qual que é o contrato? A ata de registro de preço. Qualquer ato feito após a validade, o término da validade dessa ata de registro de preço, não tem efeito legal. E 90% das prefeituras que eu entro no portal, eu vejo isso.